Palmeiras e Botafogo protagonizaram o que pode ter sido o melhor e maior jogo da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Mas como que o Palmeiras foi de um time vencido e atropelado para uma virada histórica no segundo tempo? Vamos para análise. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Feriado é pros fracos, estou aqui no feriadão para trazer a análise de um jogo que merece um vídeo, né? Botafogo 3, Palmeiras 4, uma virada espetacular, talvez o jogo mais impressionante da era Abel, um dos maiores jogos do século no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, e um jogo que tem uma parte tática muito importante, mas que pode também ser muito explicado pelo lado mental. Porque o Botafogo entra em campo extremamente intenso, extremamente concentrado, no seu máximo nível. O Botafogo fez no primeiro tempo, talvez o melhor tempo do ano inteiro, né? O Botafogo teve grandes atuações ao longo do ano e talvez os primeiros 45 minutos contra o Palmeiras tenha sido o melhor que o Botafogo apresentou no ano inteiro. Entrou mentalmente muito concentrado e, em comparação, um Palmeiras que entrou disperso, não entrou com o mesmo nível de intensidade do Botafogo, e que conforme foi sofrendo as chances claras, sofrendo os gols, definhando psicologicamente. E em um jogo desse nível, dessa importância, você ser amassado no quesito mental pode trazer consequências péssimas, e foi exatamente isso que aconteceu com o Palmeiras no primeiro tempo. Mas para além do lado psicológico do jogo, a parte tática e a parte técnica também nos ajudam a contar a história desse jogo. No primeiro tempo, o Palmeiras entrou com uma marcação que tinha duas dificuldades enormes. Pelo centro, o time ficava perdido com os encaixes defensivos quando Tiquinho baixava e gerava superioridade no meio-campo. Isso fazia com que o Botafogo bagunçasse o Palmeiras e aumentasse a sua pressão. Já na marcação pelos lados, que é um ponto extremamente forte desse Botafogo, estava claro que o Palmeiras precisaria encontrar uma maneira de dobrar a defesa pelos lados, para não deixar os alas do Palmeiras sozinhos contra os pontas e os laterais do Botafogo. E diante desse cenário, o Abel Ferreira fez uma escolha que é até complicado de julgar, mas que claramente não deu certo, que era manter o que estava dando certo nos últimos jogos. Então, pelo lado esquerdo, era o Breno Lopes que voltava para acompanhar as subidas do Di Plácido para não deixar o Piquerez sozinho. Só que pela direita, o Abel preferiu não dar essa função para o Endrick para deixar ele pronto para puxar os contra-ataques, não ter tanta obrigação defensiva. Então era o Rios que tinha a função de dobrar a marcação pelo lado. Isso gerava uma série de compensações complicadíssimas. O Luan tinha que cobrir o Rios, aí o Zé tinha que cobrir o Luan, ao mesmo tempo que tinha que vigiar o Eduardo, o Veiga cobrir o Zé e por aí vai. Essa marcação confusa, somada à intensidade e movimentação constante do Botafogo e a desconcentração absurda de jogadores do Palmeiras no primeiro tempo, foi a receita do fracasso do time e do sucesso do Botafogo. No primeiro gol, olha como o Botafogo sai pela esquerda e é o Mike que sobe até o Marçal para marcar, né? Não é o Endrick que desce com o lateral. Então, quando o lançamento vai pro ponta, nas costas do Mike, é o Rios que tem que fazer a cobertura, e aí um tem que compensar o outro. O Rios aperta, o Luan tem que vir cobrir, e aí não tem ninguém para proteger a entrada da área, que é exatamente onde a bola vai entrar, e aí o Zé chega atrasado, ele que tinha que se dividir entre essa compensação e a marcação individual do Eduardo, que se movimentava pelo campo inteiro, o Eduardo acaba chegando na frente sozinho para finalizar e marcar. E como eu disse, meus amigos, a partir daí o mental faz toda a diferença, né? O Botafogo cresce, a bola passa a queimar no pé dos jogadores do Palmeiras e defensivamente os espaços surgem cada vez mais. No segundo gol, o time afunda inteiro no escanteio e não se preocupa com uma bola cantada, que é o chute de fora da área do Tietê. Com tempo e espaço para dominar e pensar, ele tem toda a calma do mundo para acertar o chute e ampliar o placar. Já o terceiro gol é um resumo completo e perfeito de como a concentração do Palmeiras no primeiro tempo foi
inexistente e tudo deu certo pro Botafogo nesses 45 minutos. A jogada começa num lateral errado do Palmeiras no campo de ataque. E aí você tem uma transição do Botafogo em que o Júnior Santos tá absolutamente cercado por 7 jogadores do Palmeiras e mesmo assim nenhum deles consegue nem parar a jogada com uma falta ou com um desarme. Ou ele faz uma bela jogada, você tem ainda a finalização livre do melhor jogador do Botafogo e um rebote no pé do próprio Júnior Santos para fazer o 3 a 0. É realmente um lance que resume como o Palmeiras foi superado nesse primeiro tempo. A essa altura, acredito que a maioria não acreditava em qualquer possibilidade de reação do Palmeiras, mas eu tô falando muito aqui sobre o lado mental e tático do jogo, e pro segundo tempo o Palmeiras foi capaz de mudar os dois sem o Abel trocar um jogador sequer. Taticamente, o treinador mudou a formação e adotou basicamente duas linhas de 4, com o Gomes virando mais um lateral direito e o Mike virando um ponta direita, basicamente. Com isso, defensivamente o Palmeiras facilitava a marcação de lateral e ponta do Botafogo, principal problema do primeiro tempo, e criava dobras para atacar pelos lados, com Veiga e Endrick circulando bastante ali pelo meio, então solucionou alguns dos problemas do primeiro tempo. E com a mudança, individualmente o Palmeiras também cresceu muito. E aqui eu preciso falar do Endrick. O garoto literalmente colocou a bola debaixo do braço e comandou a reação improvável do Palmeiras no segundo tempo. Já no primeiro gol é um lance em que ele baixa para receber, graças a essa liberdade dada a ele pela alteração no esquema, e enfrenta sozinho toda a marcação do Botafogo do meio para trás. Primeiro ele bate o triângulo ali do meio campo de marcação, depois ele bate a linha de 4 defensores e faz um golaço logo aos 5 minutos. E no segundo gol, ele de novo, num lance que surge de uma bola parada e ele aparece para tirar do nada um drible de joelho que ninguém vai me convencer que não foi por querer, foi sim por querer, mais um golaço. E claro que entre o primeiro e o segundo gol aconteceu muita coisa ali no jogo, né? A expulsão do Adrielson, o pênalti no Tiquinho, a defesa do pênalti pelo Everton, muitas coisas que vão além da parte tática. Mas aqui eu retomo o que eu tenho falado do mental, o impacto que o lado psicológico tem num jogo de futebol. Se o Botafogo foi amplamente superior nesse quesito no primeiro tempo, no segundo o Palmeiras foi impressionante e merece palmas. E o legal é que cada detalhe contribui para essa evolução durante o jogo. Você tem a história do jogo em si, ali no segundo tempo, com o Botafogo perdendo o pênalti. Você tem a conversa no intervalo, que com certeza contribuiu muito para essa mudança na confiança e na concentração dos jogadores. Você tem o Endrick chamando o time, falando dá a bola em mim, dá a bola em mim. Você tem as alterações do Abel durante o segundo tempo, que sempre indicaram que ele acreditava em uma possível reação. Então, quando o Palmeiras estava ali perdendo ainda por 3 a 1, ele tira o Rios e coloca o Rony, né? Depois, quando o Tiquinho perde o pênalti, ele tira o Luan e coloca o Flaco. Então todas as alterações que indicavam que ele acreditava que uma reação seria possível, né, por parte do Palmeiras. Tudo isso contribui para dar confiança para quem tá dentro de campo e aumentar o nível de concentração em busca desse objetivo final. E foi nessa toada que o Palmeiras buscou a virada histórica. No terceiro gol, com mais uma participação do Endrick, é legal perceber como o Gomes e o Flaco trocam de posição dentro da área, né? O Gomes vai para a segunda trave e o Flaco para a primeira. Isso confunde totalmente a marcação do Botafogo, que já estava perdida, e os dois sobem livres para cabecear, um para dar assistência e o outro para fazer o gol de empate. E no gol que consolida a vitória, detalhe para mais uma vez a bola parada sendo decisiva para o Palmeiras, né? O Palmeiras ficou um tempo sem ter muita força na bola parada, naquela sequência ruim, mas nessa sequência de 4 vitórias seguidas, a bola parada voltou a ser fundamental. E aí, 2 destaques importantes. Primeiro, para a batida perfeita do Veiga, uma bola na medida. E segundo, para o fato de que o Palmeiras tem inferioridade numérica dentro da área. 6 jogadores contra 9 do Botafogo. Ou seja, mérito para o posicionamento e movimentação do Murilo, além da batida do Veiga, e para o fato do time não desistir mesmo nas condições mais adversas possível. E em resumo, meus amigos, jamais subestime, viu? Mesmo em momentos complicadíssimos, o Palmeiras de Abel Ferreira não cansa de oferecer
noites históricas, jogos históricos para o futebol brasileiro num geral. Independentemente do Palmeiras conseguir esse título ou não, porque não depende só do Palmeiras ainda, mas independente disso, só esse jogo com certeza já ficou para a história. E agora que você viu a análise completa desse 4 a 3, eu me permito pedir para você se inscrever aqui no canal da Análise Verdão se você ainda não está inscrito, porque aqui a gente tem análise tática toda semana e pode ter certeza que vai ter muito conteúdo para a gente analisar até o fim da temporada e para 2024 também. Então, se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir os outros conteúdos também. Fechou, meus amigos? Também peço para você deixar o seu like aqui, se você chegou até aqui significa que você curtiu a análise, então deixa o seu like, é um clique, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. E claro, o comentário aqui pra você tá aberto, você pode mandar a sua análise do jogo, o que você achou, concorda comigo, discorda, desabafe, analise, opine, o que você quiser, eu sempre leio todos os comentários. Fechou, meus amigos? Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!